De boca aberta, histórias que vão te deixar de boca aberta, contadas por pessoas que não aguentam mais ouvir, que é só fechar a boca. Toda segunda, às 6 da manhã, eu te conto uma nova história. Hoje a gente tem o nosso episódio de número 6 e a gente vai contar aqui pra vocês a história do Marcos. Um cara que me contou uma história incrível aqui, que eu acho que vai te impactar desse lado aí. Então, se tu tá curioso, se tu tá curiosa, senta com calma, deixa rolar, que tu vai com certeza te divertir hoje comigo. Aproveito também para lembrar que se tu te identifica como uma pessoa fora dos padrões, sejam eles quais forem, e tem uma história em que isso é eixo central, tu pode compartilhar comigo pelo direct do Instagram ou no e-mail andre@liberesaude.com, que vai ser uma honra compartilhar por aqui. Gente, o Marcos, como grande parte das pessoas que convivem no mundo de hoje, sempre sonhou em ter um corpo perfeito. Desde criança, ele olha para o corpo de uma forma diferente, assim, né? Inclusive, esse perfeito dele já mudou várias vezes, o que é o perfeito dele, o que deixa de ser o perfeito, o que é o ideal de perfeição de corpo dele. Muitas vezes, os outros meninos com quem ele convivia nem estavam tão preocupados, assim, com o quanto comiam, ou se ia ser fácil ou difícil de emagrecer ou de engordar, de ter um par romântico ou não ter. E com menos de 10 anos, o Marcos já pensava que, não, eu sou gordo, eu vou ficar sozinho por isso. E a real é que ele nem era uma criança tão gorda assim. O Marcos hoje tem 35 anos e ele viveu uma infância em que o padrão de estética imposto era até mais intenso do que o de hoje, né, gente? As crianças ali dos anos 90, final dos anos 80, até comecinho dos anos 2000, a gente tinha uma imposição de magreza ainda maior do que a gente vê hoje. E o Marcos foi criança nesse contexto. Hoje ele é um homem gay, tem seus 35 anos, mora em São Paulo. E uma coisa que é muito curioso, assim, é que o Marcos sempre consumiu coisas sobre vida saudável, sobre exercício físico, do quanto ele tinha que emagrecer para ser mais saudável. Isso sempre foi algo que ele viveu. Ele nunca deixou de cuidar da alimentação, do exercício físico. E ainda assim, em alguns momentos da vida dele, ele se pega com um peso mais alto, se reconhecendo como uma pessoa gorda. E isso impacta bastante na vida dele, né? Não é uma coisa que ele fica tranquilo, é um negócio desafiador. Ele já contratou 300 planos de academia, já frequentou os lugares fitness mais bombados da cidade, já tentou dieta da lua, detox com vinagre de maçã, até suco de berinjela ele já tomou. A realidade é que a vida dele até aqui tem sido alternada entre sofrer por nunca encontrar um boy decente ou sofrer porque, enfim, não tá conseguindo controlar o peso. Tá sempre com esses dois sofrimentos presentes. Ele já foi até bem mais pesado do que ele é hoje, mas também já foi bem mais magro, e mesmo quando ele estava mais magro, ele se sentia bem com o corpo que ele estava vivendo naquela fase. Chegou até uma época que ele namorou um cara que era competidor de fisiculturismo, e, cara, ele entrou nas ondas desse cara, acabou tendo um distúrbio alimentar bem grave, assim, bem grave mesmo. O namorado abandonou ele e tal, e ele ficou, além de sozinho, não se sentindo bem com ele, e com episódios bem importantes de compulsão alimentar. Isso impactou muito na saúde mental dele. E ele reconhece que essa relação entre o corpo e a comida é uma relação que está bastante confusa na vida dele, que está algo inflamada ali, que parece que tem algo para ser visto, né? Parece que tem algo para ser mais bem interpretado e que ele não consegue destravar. Aí teve um dia que ele foi sair para caminhar e correr num parque que tem perto da casa dele. E antes dele sair, ele ainda lembrou de uma amiga que sempre diz: Marcos, tu tem que ficar mais atento quando tu vais no parque. Toda a vida que eu vou lá contigo, um monte de cara gato fica te olhando e só tu não percebe. O Marcos, gente, ele ignorava essa sensação, a possibilidade de ser bonito, de ser observado, de ser desejado. Era algo que estava muito distante da realidade dele. Ele até percebia às vezes, mas não conseguia entender que alguém pudesse querer ficar com ele, já que ele mesmo se via com uma forma física muito inadequada. Ele chegava a pensar às vezes coisas do tipo: eu não sentiria tesão em mim, como que outra pessoa pode sentir?
E o sofrimento em torno do corpo, ele pode afetar pessoas das mais diversas realidades, dos mais diversos contextos, não necessariamente pessoas que estão nos extremos são as únicas que vão ser afetadas por um distúrbio alimentar. E esses conflitos, eles podem ser muito grandes. O Marcos reconhecia que ao longo da vida dele isso já impactou em muitos momentos, algumas vezes mais, outras vezes menos. Enfim, gente, sei que o Marcos lembrou disso e saiu para dar a sua bela caminhada no parque, final de dia, cansado, um dia puxado, estressante e tal. Ele botou seu fone, botou a playlist favorita dele para tocar e foi que foi. Tava ali caminhando, já fazia meia horinha, a cabeça já tava até mais leve, aquela sensação de, coisa boa aqui, fazendo uma coisa por mim, nananã, pá. Decidiu dar uma corridinha. Tava ali dando uma corridinha e quando ele faz uma curvinha na corridinha, ele bate de frente com o Boy Magia. Esse era o Boy Magia, não era qualquer cara, era um cara muito atraente, um cara que na hora o Marcos viu ele assim e... meu Deus, que isso, que cara gato. Logo na sequência disso, ele já se fechou totalmente e disse pra si mesmo, é impossível que esse cara olhe pra mim e com certeza ele é hétero, eu nem vou aqui criar minhas esperanças, expectativas, fantasias, possibilidades, vou seguir minha vida. Isso tudo aconteceu em um segundo. E de repente o cara tava pedindo muitas desculpas por Marcos e tal, se desculpando, e alguns olhares ali aconteceram. O Marcos não tava acreditando muito, eles se desculparam e Marcos saiu caminhando. Caminhou assim uns 5, 6 passos e de repente ele ouve: Ei, moço, peraí. Gente, o Marcos achou que tava tendo uma ilusão, eu juro. Ele achou, não, eu tô ouvindo vozes, estou ouvindo coisas. E quando ele virou, aos 35 anos de idade, ele viveu aquela cena de filme romântico que ele nunca imaginou que ia viver, gente. O boy ali parado, com roupa de exercício, um pouquinho suado, vento batendo no cabelo, e ele fala: qual que é o teu nome? Eu? Eu me chamo Marcos, por quê? Calma, Marcos, eu só fiquei curioso, tu não ficou? Eu? Curioso com o quê? Com meu nome, ué. Marcos Almeida. O meu nome é Marcos Almeida, mas agora eu preciso ir. Na hora que o Marcos saiu da frente do Boy Magia, que sim, gente, ele seguia sem saber o nome. Ele ligou pra amiga dele, a mesma que tinha falado do parque. Amiga, tu não vai acreditar. Um cara tentando me dar um golpe no parque. Veio com um papo de que tava curioso pra saber o meu nome. Onde já se viu? Mas, Marcos, tu tem certeza que era um golpe? Tu não tá viajando, não? E lá, mais uma vez, o Marcos achando que era um absurdo, um cara tão bonito e simpático querer conversar com ele. A mera possibilidade de interação já deixava o Marcos passado, porque não estava fazendo muito sentido, sabe? Na cabeça dele, ele sempre foi o menino gordo e gay da turma. Carregar essas camadas, carregar essas máscaras com ele já foi muito problemático. O Marcos chegou em casa, tomou um banho, deu uma meditada e de repente ele pegou o celular e leu: Marcos Ribeiro começou a seguir você. Gente, não é que o Boy Magia do parque tinha o mesmo nome que o Marcos e encontrou ele no Instagram e os dois começaram a se seguir ali naquele momento. Eu acho o máximo as possibilidades que o mundo gay proporciona. Além de poder ter um boy com o mesmo nome que teu, tu ainda pode ter um ex em comum com o atual e acabar falando com ele da relação com o ex e ele vai entender tudo. Enfim, meu povo, eu sei que o Marcos Almeida e o Marcos Ribeiro começaram a conversar. O Almeida demorou, mas acreditou que o Ribeiro estava realmente interessado nele, apesar de ser um cara super padrão e tal. E hoje eles estão felizes para sempre. A gente sabe que essa é uma história completamente fora da curva e que as impressões que o Marcos Almeida tem, infelizmente, são muito reais dentro da cena gay. O padrão de estética é prevalente sim, é um problema, a gente precisa falar disso, a gente precisa dialogar a respeito disso, a gente não precisa ter uma postura combativa sempre que isso vem à tona, sempre que a gente fala disso. Mas quantos de nós que deixam de acreditar no nosso próprio valor por não ter um corpo considerado pertencente, hein? Em todos os espaços, em todas as camadas, em todos os lugares, todas as pessoas têm o direito a se amarem e também a serem amadas e felizes. E a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, minha gente. Sabe o que é legal?
Os Marcos viveram um bom e belo felizes para sempre, meu povo. Acabaram ficando juntos. E o Marcos Almeida reconheceu que precisava olhar para isso para conseguir resolver vários outros dilemas da vida deles. Esse foi o episódio número 6 do quadro de Boca Aberta aqui do podcast O Médico Além do Jaleco. Me manda a tua história, me manda a tua vivência, deixa eu ouvir o que tu já passou nessa luta por construir um espaço confortável pro teu corpo e pro teu estilo de vida. Quem sabe na próxima segunda-feira às 6 horas da manhã não é a tua história que tá por aqui. O envio pode ser feito por e-mail andré@liberesaude.com ou no Instagram tu me encontra como André Manuel. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais!